Martins passou os últimos anos aí administrando com praticamente 100% de situação. Tinha apoio praticamente de quase todos os 100% dos deputados, até os deputados do PSDB estavam apoiando o governador Wilson Martins. Só tinha o deputado Cícero do PT que fazia aquela oposição. Agora vai ser um pouco diferente, já que PTB e PT, partidos aliados, coligados aí ao governador, nas eleições passadas, saíram do governo, já foram todos demitidos, inclusive nesse final de semana que passou. Os últimos secretários já saíram, já estão voltando como deputado hoje para a Assembleia e voltam na oposição. A oposição, Nádia. Na verdade, não é só de agora. Essa realidade da Assembleia sem oposição já dura desde o início da segunda gestão do governador Wellington Dias. Ali já não tinha mais oposição. Essa aqui é a verdade. O governo construiu uma ampla base de apoio e que foi ampliada ainda mais, acrescida ainda mais nos últimos 3 anos. A Assembleia Legislativa não tinha oposição, que eu digo assim, em bancada, em ação de bancada articulada. Não existia. A novidade de 2014 é o ressurgimento da bancada oposicionista. E começa numericamente inferior e não poderia ser diferente. Mas já representa 1/3 do plenário da Assembleia. Significa dizer, Nádia, que este primeiro semestre nós teremos, no mínimo, debates entre bancadas com opiniões diferentes. São 5 deputados do PT, 4 do PTB e a deputada Margarete Coelho, que é do Partido Progressista. Vamos saber, Elivaldo, como é que vai ser esse comportamento das bancadas, conversando com o deputado Merlong Solano, ex-secretário do governador Wilson Martins, que volta à Assembleia, tudo bem? Tudo bem, Nádia. Tudo bem, deputado. Retoma os trabalhos hoje como deputado, retoma o seu mandato, agora na oposição. O que muda, deputado? Nádia, primeiro deixa eu dizer da alegria Muito de obrigada. estar com você aqui no seu retorno. Você é uma amiga e a torcida por você foi muito grande e eu fiz parte dela. Obrigada, muito obrigada. Bom, hoje eu estou, em certo sentido, assumindo pela primeira vez o mandato de deputado, né? Porque... Passou menos de um mês quando assumiu, né? Pois é, passei 2 semanas lá em fevereiro de 2011, já fui cumprir aquele mandato partidário, compondo a equipe do governador Wilson Martins como secretário das cidades. E hoje, de volta à Assembleia para viver essa experiência de deputado estadual, agora nessa situação nova, como vocês aqui já frisaram, né? Em que o PT não é mais parte da base do governo, uma vez que houve uma determinação do governador que nos levou a este posicionamento, na medida em que se estabeleceu um prazo diante do qual todos deveriam assumir uma posição. E nós assumimos, eu fui o primeiro a adotar a minha postura de É verdade, entregar inclusive o cargo. anunciando aqui no Notícia da Manhã, É entregaria o cargo no dia 31 de dezembro. Pois é, e assim fiz. E aí, como fica então a atuação da bancada de um partido que até o finalzinho de 2013 participava do governo? Como é que vai ser esse comportamento político? Bom, o PT de hoje, Elivaldo, não é mais aquele PT que passou 22 anos na oposição. Foi uma época que eu vivi como professor, como militante, sem mandato, mas acompanhei muito de perto, porque sou um dos fundadores do partido. Uma época em que o PT ajudou a fazer do Brasil uma democracia consolidada, mostrando que era necessário existir uma oposição. Mas uma época também que o PT cometeu muitos exageros, por falta de amadurecimento. Essa convivência na oposição e depois no governo do Piauí e do Brasil nos fez amadurecer. E hoje eu defendo uma postura crítica responsável, em que a gente esteja aberto a discutir com o governo, com a sociedade, as questões de interesse do Piauí, mas com absoluta independência. O que significa... O processo eleitoral não vai interferir na qualidade dos debates do parlamento no que diz respeito à oposição. Essa é a nossa postura. Assim procedeu o presidente Lula quando estava na presidência, assim continua procedendo a presidenta Dilma, assim procedeu o Wellington Dias quando estava no governo, tratando as questões públicas de modo republicano. No Executivo, nós mostramos que sabemos separar as questões partidárias das questões administrativas. Nossos governantes sempre recebem os prefeitos, governadores, sem considerar esses aspectos menores dos interesses partidários. Se precisar fazer alguma crítica, deputado, fica difícil, complicado criticar um governo que até pouco tempo o senhor fez parte? Não, desde que eu seja capaz, e eu acho que sou, de fazer uma crítica bem fundamentada, analisando a questão específica, tentando não me deixar influenciar pelo aspecto do embate eleitoral que já está em curso. E em que o PT vai cobrar o governo neste começo de 2014? Bom, nós vamos cobrar que o governo não ceda à questão eleitoral e continue realizando uma administração conforme foi assumido o compromisso perante os eleitores na campanha de 2010, uma administração que busca o crescimento mais acelerado do Piauí,
que trabalha a ideia da distribuição de renda e dos resgates dos serviços públicos, que eu acho que deverá ser um ponto muito forte dos próximos gestores. Os serviços públicos hoje tendem a se universalizar, mas a qualidade precisa ainda ser muito melhorada. E já foram dados passos importantes no sentido da sua melhoria, mas é preciso que haja a continuidade da busca da qualidade do serviço público. Porque na nossa sociedade, como a distribuição de renda é muito desigual, as pessoas mais pobres precisam de serviços públicos de qualidade para melhorar a sua vida. Você fala muito em busca, o PT vai continuar buscando mais parceiros para essa eleição de 2014? Ah, sim, estamos sempre abertos, achamos que muitas coisas ainda vão mudar no processo. Pois é, os petistas sempre dizem, muitas coisas vão mudar. O que você acha que vai mudar? O que, por exemplo, né? É assim, porque as decisões na política, as decisões que permanecem em relação ao próximo pleito, costumam acontecer no final do prazo legal. Então, nós temos um primeiro prazo legal importante, que é o do afastamento ou não do governador Wilson Martins, 5 de abril, né? E no final, o prazo das convenções, lá para final de junho. Então, dessas mudanças poderão acontecer, nós estamos... É verdade. Agora, nós estamos assim, Nádia, dialogando com a sociedade, em primeiro lugar, movimentos sociais, partidos políticos, movimentos religiosos, e, em segundo lugar, nos mantendo abertos para o diálogo com todos os partidos políticos, com os quais nós convivemos muito nos últimos 10 anos, né? Sou candidato à reeleição? Tinha uma base ampla, como a Elivaldo acabou de... Sou candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição, deputado estadual, me entendendo como parte de um time, sempre em campanha junto com o Wellington Dias e com a presidente Dilma, porque eu acho que o deputado, quando faz parte de um time e acredita num projeto, ele ganha força para realizar, para fazer as coisas acontecerem. A população não quer mais saber só de discurso, né, Nádia? A população quer saber de realizações. Eu acho que é a hora de cada deputado ter uma bandeira concreta. Eu, por exemplo, sou muito animado com a questão da escola de tempo integral. É um dos segmentos a que eu quero dar bem destaque na minha atuação. Tá bom, deputado. Muito obrigada. Bom retorno à Assembleia. Um bom dia para o senhor. Obrigado a você, Nádia. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Sim, Nádia. Nádia, não é muito fácil assim você construir uma estrutura de apoio sólida, consolidada. O governador Wilson Martins é o coordenador de um amplo bloco administrativo, mas sobretudo de olho nas eleições de 2014. Reúne PSB, enfim, mais de 10 partidos. Agora, há alguns pontos ainda a ser resolvidos. Muitos municípios, vários grupos declararam apoio à estrutura governamental. Mas em alguns há dificuldades. Sabe um, que é emblemático até nos acordos políticos? Oeiras, a primeira capital. Eu recebi uma foto, e vou publicar daqui a pouquinho, assim que sair daqui do ponto de vista da coluna Tempo Real, que mostra o caso de Oeiras envolvendo o PSB. O ex-deputado Bessá, arqui-adversário, ferrenho adversário dos Freitas, dos Tapetis, dos Tupamaros, ainda não aceitou a aliança PMDB, PSDB e PSB. E conversa de modo muito harmonioso com o senador Wellington Dias com vistas a apoio à sua candidatura ao governo do Estado. Isso tem desagradado bastante o Palácio de Karnak, que não tem engolido de forma alguma tal postura do aliado oeirense. O certo é que ele também encontra-se em dificuldades, porque pré-candidato a deputado estadual, como é que ele vai fazer a campanha fora do PSB? É por isso que o deputado Merlano disse que muita coisa pode mudar ainda, Elivaldo. É por isso aí. Está confirmado, então. Obrigada, Elivaldo. Outras informações logo mais na coluna Tempo Real no cidadeverde.com. E no Jornal do Piauí hoje, com uma surpresa que vale a pena esperar. Gente que estava calada, vai falar. Ao meio-dia, no Jornal do Piauí, com o Amadeu e Eli, nos encontramos lá. Que tinha comprado uma coruja, agora comprou um papagaio, é? Foi. Reabrir a boca. Tá certo. Vai falar. Vai falar. Tá certo, Elivaldo. Até logo mais, então, ao meio-dia, no Jornal do Piauí.